demandou levantamentos em várias cidades do país, então teve alguns dias aí, essa data foi firmada somente no final da semana passada. A equipe hoje se dirigiu à casa do apartamento do ex-ministro, acreditando que ele estivesse lá, que desconhecia totalmente essa situação envolvendo a esposa dele. Uma prova disso é que a equipe foi diretamente no apartamento. Ao chegar no apartamento, a equipe, seguindo sempre o mesmo padrão, se fez acompanhar de 2 testemunhas do fogo, subiu até o apartamento. No local estavam a empregada, que trabalha no apartamento, maior de idade, e um filho de 16 anos do ex-ministro. Como ele naquele momento, nós tomamos conhecimento que ele tinha se deslocado ao Hospital Albert Einstein, foi feito um contato diretamente com ele, para confirmar até qual das unidades do Albert Einstein estava em São Paulo. A busca não foi realizada, pediu para que todos aguardassem o deslocamento até o hospital. Parte da equipe foi ao hospital, retomou o contato telefônico com o ex-ministro. Ele informou que estava no hospital e queria descer até a frente do hospital para encontrar a equipe. Ele não estava dentro do centro cirúrgico, ele estava acompanhando a esposa que ia iniciar um procedimento, ainda estava aguardando o momento da entrada. Desceu até a frente do hotel, se encontrou com uma equipe, embora os policiais caracterizados em viatura descaracterizada na lateral do hospital, para não ter nenhum tumulto, tranquilamente, sem nenhum tipo de ocorrência, acompanhou a equipe até o apartamento e, com a chegada do ministro, o advogado avisado, todos os procedimentos seguidos, foi iniciada a busca. Terminada a busca, saiu do apartamento de forma discreta, levado para a superintendência, sem nenhum problema. Então, eu fiz questão de fazer esses esclarecimentos para deixar bem claro. Não houve entrada de policiais no hospital, ainda mais no centro cirúrgico, para retirar o ministro. O ministro não estava no centro cirúrgico, uma prova disso é que ele atendeu o telefone 2 vezes para falar com a equipe. Não foi feito nenhum procedimento só com um menor de idade no apartamento, embora isso não seja um empecilho. Se com a presença das testemunhas que a lei exige, nós podemos fazer uma busca sem ninguém no apartamento, o fato de ter um menor não impede. Mas havia uma pessoa com maior de idade e um adolescente. Ainda assim, se aguardou o retorno do ex-ministro para acompanhar o procedimento. Na sequência, se quiserem tirar qualquer dúvida a respeito disso, a gente pode voltar para evitar qualquer confusão. Os 7 presos vão ser trazidos para as comissões coercitivas. Estão terminando os depoimentos agora pela manhã já nas unidades, de acordo com o local em que cada um foi localizado. As prisões, à exceção desse que está na Espanha, todas realizadas, e eles vão ser trazidos para Curitiba. Então, até 9, porque são uma variação de horários muito grande, que são locais diferentes. Então, até 9 horas da noite, aproximadamente, todos os 7 já estejam aqui. Parte deles vão ser trazidos numa aeronave da Polícia Federal e alguns em voo comercial, porque eles estão muito dispersos. Então, apesar de serem só 7 presos, a gente só tem 2 deles na mesma cidade. O resto foi um em cada cidade, espalhado em estados também. Então, é uma logística mais complicada. Bom dia a todos. Gostaria de dizer que, infelizmente, situações, às vezes, coincidências como esta, são tristes quando acontecem, mas não há como não se cumprir uma ordem judicial. É bom que se deixe claro também que esse pedido do Ministério Público aconteceu em julho de 2016. A decisão do juízo foi em agosto de 2016 e só não foi cumprido por circunstâncias operacionais decorrência das Olimpíadas e de outros eventos. Então, o evento, a circunstância de estar no dia de hoje foi uma coincidência infeliz apenas. Em relação aos fatos,
Nós estamos investigando desde agosto de 2015, em virtude de depoimento de colaborador, o consórcio Integra, composto pela Mendes Júnior e pela OSX. Este consórcio ganhou concorrência na Petrobras, sem nenhuma capacitação para essas construções, em obras relativas a plataformas P67 e P70. Nós temos aí, claro, a ocorrência de corrupção para que essas obras fossem adjudicadas para esse consórcio. Nós temos 3 vertentes de corrupção, indicadas 2 delas por colaboradores ou testemunhas, e uma terceira espontaneamente revelada pelo senhor Ike Batista em depoimento espontâneo à Procuradoria da República. A primeira delas refere-se a pagamento à pessoa ou à empresa pertencente a João Augusto Rezende Henriques, que já é conhecido operador de propinas, ex-funcionário da Petrobras, e isso corresponde ao valor de aproximadamente R$7.400.000. Estes valores estão sendo investigados porque há indicativos de que esse operador trabalhava para interesses do partido do Movimento Democrático Brasileiro na Petrobras. Em relação a outra vertente, nós temos pagamentos de aproximadamente R$6 milhões que foram destinados a empresas ligadas ao ex-ministro José Dirceu. Também há indicativos de participação nesse episódio de empresas já investigadas e que têm relação com o ex-deputado André Vargas. Esses valores, então, também há indicativos que se trata de uma movimentação de origem partidária em relação ao Partido dos Trabalhadores. E a terceira vertente, essa sim envolve o ex-ministro Guido Mantega, se refere a um pedido feito por ele para o empresário Ike Batista de pagamento de R$5 milhões para quitação de dívidas de campanha. Isso aconteceu em reunião no dia 1º de novembro de 2012. Efetivamente, não estávamos em período de doações eleitorais. E a combinação passou pela operacionalização desses valores no exterior, mediante contrato com objeto falso, entre empresa de Ike Batista e empresas do casal Santana. Essa operação foi especialmente operacionalizada por Mônica Santana. Foi repassado o valor de $2.350.000 entre a empresa Golden Rock de Ike Batista e a Shellville, que nós já conhecemos como empresa de Mônica e João Santana. Então, esses são basicamente os fatos envolvidos nesta operação. As conduções e as prisões temporárias, as buscas e apreensões eram necessárias, estavam há muito tempo deferidas e não havia como prever o infortúnio de estar a pessoa de Guido Mantega hoje no hospital. Esse é um fato que realmente escapa de qualquer possibilidade de conhecimento prévio. E estamos abertos a qualquer questionamento a respeito dos fatos envolvendo esta operação de hoje. Bom dia. Vereador. Pela Receita Federal, nós tivemos a participação hoje em 12 locais de buscas, acompanhando com 36 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal, no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Como o doutor Carlos
auditoria adiantaram. Basicamente, o trabalho envolve a circulação de valores para pagamentos de vantagens indevidas a alguns agentes políticos e públicos, e o que a gente destaca aqui realmente é o que normalmente e reiteradamente vimos já na Operação Lava Jato, já cansados de falar, o uso no Brasil de contratos de prestações de serviços ideologicamente falsos, que serviram para maquiar os pagamentos de serviços ou pagamentos de vantagens indevidas a partir das empresas vencedoras das licitações e que eram fornecedoras de equipamentos e serviços para a Petrobras. Posso destacar só um detalhe, que algumas dessas empresas, como já aconteceu em outras fases, são empresas sem capacidade operacional ou sem até existência de fato, por serem estabelecidas em residências de alguns alvos. Algumas outras apareceram e ainda estão sob investigação, que aí já são de um porte bem maior, até pertencentes a grupos econômicos estrangeiros. É basicamente isso. Agradeço. Gostaria de fazer um esclarecimento a mais a respeito dos fatos. Acho que seria bom, antes das perguntas, até para dirigir bem o conhecimento dos jornalistas aqui presentes. Em relação a esse pedido de Guido Mantega, ele ocorreu em dezembro de 2012. Este fato aconteceu enquanto Guido Mantega era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Esse fato é importante que seja ressaltado. E também aconteceu pouco antes da liberação do primeiro pagamento de valores relativos a essas obras em plataformas. As obras, na verdade, a reunião foi em 1º de novembro, desculpe, não em dezembro, e a liberação de valores foi dia 29 de novembro. Essas coincidências é que ligam, neste momento, a investigação à Petrobras, efetivamente, esse pagamento com relação a essas obras nas plataformas contratadas com esse consórcio interno. Passamos agora as perguntas. Bom dia, Tabata Viana, Rádio CBN. Eu queria, se possível, doutor Carlos, que o senhor detalhasse um pouquinho mais a questão do Ike Batista. Ele prestou um depoimento espontâneo, o senhor falou, em 2012. Ele chegou a ser ouvido novamente por vocês pretendem ouvi-lo novamente? Ele disse para onde iria o dinheiro, o que o ex-ministro passou para ele, para que campanha especificamente iriam esses 5 milhões de reais. Queria detalhar um pouquinho mais a questão do Ike Batista. Pelo que a gente já leu na imprensa, não teve nenhuma medida especificamente contra ele hoje, apenas buscas na empresa. Mas queria falar um pouquinho mais sobre o Ike Batista, se possível. Obrigada. O que nós podemos dizer sobre Ike Batista é que ele compareceu espontaneamente na Procuradoria da República, especificamente na Força Tarefa, prestou um depoimento onde narrou os fatos e apresentou provas. Ele é ouvido como testemunha, ele não é colaborador. Então, portanto, ele estava no direito constitucional de permanecer em silêncio ou prestar as informações que desejasse. Neste momento, ele afirmou que houve o pedido por parte de Guido Mantega, e isso depois foi operacionalizado por Mônica Santana, e que houve um contrato entre Mônica Santana e a empresa estrangeira de Ike Batista para justificar este pagamento. E que, na realidade, essas prestações de serviços não ocorreram ou ocorreram de forma limitada. Ele nega, vejam bem, é bom que se diga, que haja uma ligação desses fatos com qualquer pagamento de propina. Entretanto, as coincidências nos levam a crer
e nos levam um caminho investigativo no sentido de que realmente se tratava de propinas relativas às obras do consórcio interno. Oi, bom dia, Isabela, ao vivo para a Globo News. São duas perguntas. Esse depoimento da Mônica é como delatora da operação? A outra pergunta é quem era o agente político ligado ao PMDB nessa parte da investigação e se tem novos agentes políticos que foram alvo de medidas hoje? Não há depoimento de Mônica Santana. Esses dados são objetivos e decorrem dos contratos apresentados por Ike Batista e também pelo seu depoimento. Nós não usamos, isso deve deixar bem claro, qualquer informação, seja de acordos de leniência, seja de acordos de colaboração, que não foram assinados. Isso é uma regra absoluta e pode ser percebida claramente na leitura da decisão do juiz e do nosso pedido de que fosse realizada essa operação. Então, a Mônica Santana não colaborou efetivamente para a realização desta operação no dia de hoje. A outra pergunta era sobre agentes políticos relacionados ao PMDB. Se tem quem seria nessa fase da investigação e se tem algum outro agente político alvo hoje? Não, neste momento nós estamos investigando caminhos do dinheiro. Nós chegamos a João Henriques, que é sabido um operador de propina, e também ligado ao PMDB. Ainda não há indicativos de nomes de eventuais políticos. Em relação ao PT, há suspeitas em relação a José Dirceu e também, de certa forma, com menor evidência, em relação a André Vargas. Agora, em relação a Guido Mantega, é bom se observar que Mônica Santana era da equipe da campanha de 2010 da ex-presidente Dilma. Então, portanto, há de se supor que essa quitação de valores e dívidas de campanha se referia a esta campanha presidencial. Entretanto, nós vamos ainda aprofundar essas investigações. Bom dia, Thaís, da Rede Mercosul, afiliada à Record News. Eu queria confirmar o número de prisões, quem são essas pessoas, e também comentar um pouquinho mais para a gente entender o que levou à prisão do ex-ministro. Tem essa reunião, mas o que fundamentou esse pedido de prisão? Foram 8 mandatos de prisão temporária expedidos, 7 cumpridos até agora. Um oitavo, o investigado está já confirmado, está atualmente na Espanha e sem perspectiva nenhuma de retornar ao Brasil. E os outros? Os outros, todos presos, estão sendo encaminhados aqui para Curitiba. Poderia repetir a pergunta? Quem são os presos? São pessoas ligadas a empresas? São pessoas ligadas a empresas. Nós estamos, nesse momento, investigando esta situação de movimentação de capitais entre as pessoas dos operadores, as empresas envolvidas, muitas delas já conhecidas como empresas de fachada, usadas por esse esquema criminoso da Petrobras, e temos que caminhar efetivamente para os agentes públicos envolvidos no caso. Em relação à prisão de Guido Mantega, ela é apenas uma prisão temporária. Ela tem o objetivo de permitir que a força-tarefa da Polícia Federal e do Ministério Público analisem todos os elementos de prova colhidos na data de hoje e também tomem o depoimento de todas as pessoas envolvidas, de modo a formar um juízo com mais evidência, com mais prova para eventual pedido de prisão preventiva, que pode ser feito ou não no final do prazo, e talvez no prazo legal oferecimento de denúncia pelos fatos investigados. O procedimento já está público. Luiz Eduardo Neto Tachar. Luiz Eduardo Neto Tachar. T-A-C-H-A-R-D. Rubem Maciel da Costa Val. Peraí, só um minutinho. Rubem Maciel da Costa Val.
Rubem. Val, VAR. Danilo Souza Batista. Tem um V mudo aí, Batista. Luiz Eduardo Guimarães Carneiro. Luiz Cláudio Machado Ribeiro. Francisco Corrales, Corrales, Kindelan, Kindelan. Corrales, Corrales, Kindelan, Kindelan. E Guido Manzini. Bom dia, Kelly, da Gazeta do Povo. Vocês mencionaram uma possível participação do ex-deputado André Vargas nessa operação de hoje e algumas empresas de publicidade. A gente já teve algumas empresas investigadas ao longo de toda a operação. Queria saber se dá para detalhar quais são essas empresas e qual pode ser a possível participação do ex-deputado. Em relação a André Vargas, há uma movimentação financeira com a empresa IT7, que já foi investigada por ocasião da operação que levou André Vargas à prisão. Então, por conta desta movimentação, está sendo analisada a sua participação nos fatos também. Não tenho aqui neste momento. Kátia, pelo Jornal Globo. Eu gostaria de saber se é pelo fato do Eike Batista ter sido uma testemunha espontânea que não houve nenhuma operação hoje que tenha relação com ele em específico, e também queria saber se como que é feito, por exemplo, para vocês investigarem, fazerem uma antecipação da operação, se não teria como vocês saberem que o Guido Mantena não estava em casa, alguma coisa assim. Justamente, a cirurgia não era de conhecimento nosso, era algo que estava agendado pela família. O nosso acompanhamento é para saber exatamente o momento do cumprimento das medidas onde os alvos estão. Então, ele estaria em casa, ele saiu para o hospital em torno de 4h30, 5 horas da manhã. E até se confirmar isso, que a história do hospital, do hospital era verdadeira, inclusive, isso é um procedimento natural, chamar a atenção dos policiais, você chegar na casa do alvo e descobrir que ele saiu de casa 1 hora, 1h30 antes. Mas, enfim, realmente isso não era de conhecimento, era uma coisa que estava agendada e não tinha mesmo como saber que estava marcado para hoje. Em relação às operações, elas são determinadas por diversas circunstâncias. Como eu já disse, o pedido foi feito em julho, a decisão foi em agosto, e a operacionalização decorre de inúmeros fatores. É óbvio que em circunstâncias excepcionais, ela pode ser adiantada ou postergada. Infelizmente, não é possível, porque existem direitos individuais, no caso, a privacidade, e nós temos conhecimento de fatos, tais como a cirurgia marcada. Isso é uma triste coincidência, mas, infelizmente, essas coincidências acontecem, e acontecem na vida de todos, inclusive dos réus pobres ou dos réus ricos. Infelizmente, isso aconteceu, mas a Polícia Federal agiu com o máximo de cuidado possível que as circunstâncias exigiam. Infelizmente, depois de deflagrada uma operação, não é possível voltar atrás no seu cumprimento. Em relação a Eike Batista, ele espontaneamente compareceu, prestou um depoimento que revelou um fato muito importante,
e trouxe os documentos. Então, neste caso, não verificamos necessidade dele ser conduzido ou preso temporariamente. Depoimento deles, salvo engano, em junho de 2016. Júlio César Oliveira Silva. Esse é um personagem conhecido aí, se pesquisarem. Júlio César Oliveira Silva. Bom dia, do Sinal Novaes, da RTC, afiliado da Rede Globo. Em relação ao ex-ministro Guido Mantega, qual a necessidade da prisão dele? Ele estaria oferecendo risco às investigações ou destruindo provas? A prisão deferida foi temporária. Ela tem mais uma função de produção probatória e ela é necessária nesse momento em que nós estamos fazendo buscas e apreensões, precisamos analisar os documentos e precisamos tomar o depoimento de muitas pessoas nesse inquérito. Ela não é uma prisão preventiva, então, portanto, não estão presentes, o juiz não reconheceu essas circunstâncias que você me mencionou agora. Foi pedido preventiva, o juízo negou, nós reiteramos o pedido de preventiva, mas o juiz, alternativamente à prisão temporária, ele deferiu a prisão temporária. Mas o pedido de prisão preventiva é porque, de alguma forma, ele estaria oferecendo risco às investigações? O principal foi em relação à ordem pública, uma questão de reiteração de condutas criminosas por esse grupo político, e essa decisão ela segue nos termos das decisões já em outros casos semelhantes e reiteradamente confirmados pelos tribunais. Bom dia, Felita da Folha de São Paulo. Eu gostaria de perguntar ainda sobre o depoimento do Eike Batista, aí desse pedido que o ministro Guido Mantega teria feito a ele. Em relação ao papel do Guido Mantega a partir desse depoimento, não sei se isso se soma a outras evidências também colhidas na investigação, se é possível concluir que o ex-ministro atuava de alguma forma como um operador do partido ou enfim, coletador de vantagens devidas, de alguma forma, e se nesse pedido que ele teria feito ao Eike, ele relatou para que campanha, não ficou muito claro, perdão, se foi alguma campanha até de 2012, municipal. Esta circunstância envolvendo Guido Mantega se soma ao quadro geral de corrupção instalado no governo federal, desde 2003, 2004. Efetivamente, nós sabemos já pelas investigações que muitos dos agentes públicos, com acesso a informações de pagamentos e contratos, buscam, junto a empresários, o pagamento de doações legais e ilegais, ou até mesmo de toma lá da cá, que é característico da corrupção. Esse uso dessas informações é que está sob investigação, porque há uma coincidência desse pedido feito, reitero, pelo presidente do Conselho de Administração da Petrobras, está sendo feito um empresário que iria receber naquele mesmo mês o primeiro pagamento relativo a obras que prestava para a Petrobras. Então, nesse aspecto, nós estamos aprofundando a investigação. É necessário ter cuidado nesse momento. É um momento ainda, não é um momento de denúncia, é um momento de hipótese apenas. E infelizmente, isso se soma ao quadro geral de corrupção que havia se instalado no governo federal à época. Não há especificação clara quanto a que
campanha se refere. Entretanto, o indicativo de que foi operacionalizado a nível de ministro da Fazenda e a nível de marqueteiro da campanha presidencial nos indica que se tratava de dívidas da campanha presidencial de 2010. Entretanto, isso ainda será objeto de maior aprofundamento. Kelly, da Gazeta do Povo, de novo. Eu queria saber a respeito desse preso que está foragido, Júlio César, se tem algum diálogo com ele, se ele pretende voltar, se entregar, se o advogado já entra em contato. E também queria saber se é possível fazer uma estimativa do valor total de corrupção investigado nessa fase. Não, ainda não foi feito nenhum contato com ele, não. Ele não foi, inclusive, localizado na Espanha. Kátia, novamente. Desculpa. Podemos, como já disse, nós temos 3 vertentes. Nós temos uma vertente envolvendo João Henrique, nós podemos falar hoje em 3.400.000. Nós temos uma vertente ligando a José Dirceu, mais um valor de 6 milhões aproximadamente. E temos essa vertente relacionada a Guido Mantega, que corresponde a $2.350.000 efetivados no exterior. Eu gostaria de saber se nesse depoimento do ex-Batista houve mais menção a algum outro pagamento a políticos do PMDB no exterior. Ike Batista compareceu como testemunha, então ele falou aquilo que desejava falar. A única menção a pagamentos se refere a esse valor de $2.350.000. E não teria outras informações desse depoimento que a gente poderia ter acesso? Creio que o acesso está livre junto com o pedido feito pelo Ministério Público e a decisão judicial. Então, todos terão acesso a essas informações. Bom dia, Rafael Neves, do Metro Jornal. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é a seguinte: o que a gente tem aqui são 2 contratos, na verdade, né, dos quais se extraiu aparentemente propina para o PMDB e para o PT, e em 2 vertentes, embora o Ike negue que teria sido propina referente ao contrato. Mas eu queria saber se já tem algum indício de uma combinação central com relação a esses contratos, assim, uma porcentagem do contrato, né, se ele gerou essa repartição. E a outra pergunta é: quem são os colaboradores que deram o caminho da propina, tanto no caso da vertente do PMDB e dessa do PT para o José Dirceu? Como já disse, é claro que todas as informações estão bem claras agora na decisão que vai ser liberada, ou já foi liberada pelo juiz. Entretanto, nós temos essa informação original com um colaborador, Eduardo Musa, que trabalhou na OSX e também é ex-funcionário da Petrobras. Então, esse fato já é do nosso conhecimento desde 2015. Esses fatos nos levaram a crer que havia muito mais, evidentemente, a ser descoberto. E nós tivemos também uma outra testemunha, não colaborador, um executivo da empresa OSX, que nos trouxe informações, especialmente em relação ao pagamento envolvendo, ou que se suspeita envolver José Dirceu. E, em relação a Guido Mantega, a origem mesmo das informações é basicamente o depoimento de Ike Batista. Mas deixa eu deixar também ressaltado que nós temos evidências de que Ike Batista sabia e participou das decisões de pagamento de propina nas 2 casos anteriores. Ele não é colaborador, mas ele, enquanto membro do consórcio Integra junto, pela empresa OSX, junto com a Mendes Júnior, sabia que estavam sendo pagas propinas. E apesar disso, não teve necessidade de uma condução coercitiva? Uma prisão? Neste caso, não houve necessidade, porque nós já temos o depoimento desse outro executivo da OSX, testemunha, não colaborador, e os fatos já estão basicamente comprovados a esse respeito.
Em relação aos 2 primeiros pagamentos, isso é bastante claro pelos depoimentos tanto do colaborador quanto da testemunha, o executivo da OSX. Em relação ao terceiro fato, é que ainda precisamos aprofundar as investigações. Existem indicativos pela proximidade temporal entre os fatos e a ausência de qualquer justificativa para esse pagamento e o uso de um expediente típico de lavagem de dinheiro, contratos no exterior usando empresas offshore, com contrato falso de prestação de serviço. Neste momento, o único fato envolvendo a OSX investigado é esse mencionado aqui. Doutora, a gente vê mais uma vez o nome do ex-ministro José Dirceu aparecendo nas investigações. Nesse caso específico, ele aparece como um beneficiário de vantagens indevidas, ou o que mais vocês sabem com relação à participação de José Dirceu nesse esquema específico? Nós estamos aprofundando as investigações. Nós já temos inúmeros fatos e denúncias envolvendo José Dirceu. Na verdade, José Dirceu está inserido dentro daquela ideia de organização dentro da Petrobras e dentro do governo para financiar políticas partidárias. O uso desse expediente é recorrente e José Dirceu, inclusive, já foi condenado no mensalão por circunstâncias semelhantes. Nós vamos aprofundar as investigações, mas o momento certo de chegar a uma conclusão é o momento em que nós oferecermos uma denúncia em relação a esses fatos. Marcos Souza, TV Record. Doutor, o senhor comentou das datas que são bastante substanciais, né? Queria que o senhor só reforçasse isso, desse mais detalhes, que ela chamou a atenção, porque foram feitos pagamentos, em tese, logo após a liberação de recursos, foi isso? E a segunda pergunta sobre a necessidade de prisão do Manteiga ainda. O senhor falou em ordem pública e reincidência criminosa, mas o PT saiu do governo agora. Eles, mesmo assim, ainda teriam como praticar os mesmos atos, já que o PT não está mais no governo, o grupo político dele não está mais no governo? Bom, primeiramente, vou reiterar o que foi deferido foi uma prisão temporária. Então, essas motivações não foram usadas pelo juízo para determinar a prisão de Guido Manteiga. Em relação às datas, a reunião aconteceu dia 1º de novembro de 2012. A liberação dos recursos aconteceu dia 29 de novembro de 2012. Guido Manteiga, reitero, além de ministro da Fazenda, era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Essas circunstâncias indicam uma proximidade muito grande para que nós não consideremos como suficientes para iniciar e aprofundar uma investigação a respeito. Em relação pelo menos, esse terceiro contrato, o contrato de prestação de serviços e a transferência aconteceu em abril de 2013, no exterior. Novamente, do Cinema Vai da RPC, afiliado da Rede Globo. Foi um prazo muito curto entre a reunião entre o ex-ministro Guido Manteiga e Eike Batista até a liberação dos recursos, mais de 2 milhões de dólares. O Eike chegou a revelar como é que ele levantou esses valores? E para a conta de quem exatamente esse dinheiro foi? Na verdade, isso aí se refere a valores mantidos pelas empresas de Eike Batista no exterior. Nós ainda não aprofundamos a regularidade fiscal dessas contas. Primeiramente, Mônica Santana indicou a conta da Polis Caribe para ser receptora desses valores. Depois, houve uma mudança, foi feito um segundo contrato, agora com a Shellbill. Ambas as empresas Polis são sabidamente do Casal Santana e a Shellbill também é sabidamente do Casal Santana. Não sei por que circunstância houve esta mudança da conta da Polis Caribe para a conta Shellbill. Isso é um fato que nós desconhecemos o motivo, mas, de qualquer maneira, os valores chegaram na mão do Casal Santana. E esse é até o momento da informação que nós temos.
Mais alguma pergunta? Neste momento, encerramos a presente coletiva, objeto da 34ª fase da Operação Lava Jato. Tenham um bom dia a todos. Bom, a gente acompanhou, então, a divulgação aí das informações em relação à 34ª fase da Operação Lava Jato, com a força-tarefa aí da operação, delegado Igor Romário de Paulo, procurador Carlos Fernando Santos Lima e também o auditor da Receita Federal, Roberto Leonel, que deram os esclarecimentos aí em relação a mais essa fase da operação. Lá em São Paulo, junto com a Aline, está a Cristiana Lobo para falar sobre isso com a gente, né, Aline?